Feliz Ano Novo, feliz 2024. No Manual de Instrução da Igreja, nós aprendemos que uma estaca é um refúgio das tribulações do mundo. Mas por que será que uma estaca é um refúgio das tribulações deste mundo? Será que é pelo número de unidades que tem? Será que é pela quantidade de capelas? Será que é porque nós temos uma capela muito linda que é o centro da estaca? Não. Uma estaca é um refúgio das tribulações do mundo, principalmente pelas chaves do sacerdócio que temos na estaca. E como portador dessas chaves, eu gostaria de fazer o uso delas para aconselhar os nossos membros, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da Estaca Artigas, para que possam ter um ano de 2024 melhor. O primeiro conselho que eu gostaria de dar é que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Temos que ter um cuidado muito grande para não deixar outras coisas deste mundo serem prioridades em nossas vidas. O Senhor tem que ser a prioridade. Nós aprendemos nas Escrituras que Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas começaram em Cristo e todas as coisas irão terminar em Cristo. Gosto de pensar naquela passagem quando Pedro caminhou sobre as águas. Pedro perguntou a Cristo se ele poderia ir com ele e Cristo disse, sim, vem. Então Pedro, com muita coragem, começou a dar alguns passos sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele conseguiu caminhar sobre as águas. A Escritura diz que quando ele olhou para o lado e ele percebeu o vento, percebeu as ondas, ele teve medo. Mas ele teve medo, irmãos, não por causa do vento e não por causa das ondas, porque enquanto ele caminhava sobre as águas, tinha vento e tinha ondas, mas ele estava focado em Cristo. O momento que ele tirou o foco de Cristo, ele deixou as coisas deste mundo, como o vento e as ondas, influenciar ele, ele perdeu a fé e ele caiu, até que o Salvador veio ajudá-lo. E outra coisa que me ensina muito essa passagem é que se nós queremos nos achegar a Cristo, nós temos que estar preparados para fazer coisas difíceis, como por exemplo caminhar sobre as águas entre o vento e as ondas. Para nos achegar a Cristo, nós temos que estar preparados para fazer coisas que nunca fizemos. Irmãos, não tem como nos achegar a Cristo fazendo sempre as mesmas coisas. Não tem como nos achegar a Cristo sem fazer coisas difíceis. Só que isso pode assustar muitas pessoas. Isso pode gerar muito medo nas pessoas. Fazer coisas difíceis, fazer coisas que nunca fizemos. Mas temos que pensar que Jesus Cristo está em um nível muito acima de nós. Ele está em um nível de perfeição e nós não vamos conseguir nos aproximar de Cristo se nós não estivermos dispostos a fazer coisas difíceis. Portanto, o primeiro conselho que eu gostaria de dar a todos os membros da igreja, da nossa estaca, coloquem Jesus Cristo em primeiro lugar. Outro conselho que eu gostaria de dar é uma coisa que o profeta tem falado muito. Ele disse que nós devemos passar mais tempo no templo. Passar no templo, mais tempo no templo, é passar mais tempo na luz. Ali no templo tem muito de toda a verdade. A verdade é o conhecimento das coisas como eram, como são e como sempre serão. E ali não tem coisas do mundo. E nós sabemos que a verdade é o conhecimento, a sabedoria de Deus que governa todas as coisas. Passar mais tempo nessa verdade, o nosso domínio sobre todas as coisas vai aumentar. Agora, como obreiros, minha esposa e eu do templo, nós temos aproveitado muito e passado mais tempo, horas dentro do templo, e a nossa mente ela recebe um impacto, uma ampliação, e a gente consegue ver coisas que os nossos olhos naturais não veem. Portanto, irmãos, devemos ter uma meta de assistir ao templo o máximo que podamos. Sabemos que estamos longe do templo,
Mas se nós colocarmos como propósito passar mais tempo no templo, aceitando esse convite do nosso profeta, o Senhor vai prover um caminho. Outra coisa que eu gostaria de aconselhar aos irmãos é o seguinte: todos nós podemos fazer infinitas interpretações das coisas que acontecem em nossas vidas. O profeta, na última conferência, também nos aconselhou para pensar de forma celestial. Antes de fazer todas as coisas, nós devemos fazer a seguinte pergunta: eu estou fazendo uma interpretação celestial dessa situação? Os meus pensamentos em relação a essa situação são celestial? Se a resposta para essas perguntas for não, nós precisamos mudar a nossa decisão. Pensar celestial é pensar de forma espiritual. Sempre vai ser melhor pensar celestial do que pensar de qualquer outra forma. Outra coisa que pode nos trazer muita luz para poder pensar celestial é o estudo do Evangelho de forma diária. Estudar as Escrituras que nós temos, a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, estudar o programa Vem e Segue-me e as palavras dos profetas. Faz 2 dias que eu terminei de estudar todas as mensagens da Conferência Geral. Estudar o Evangelho todos os dias é colocar mais luz em nossos pensamentos. O profeta tem dito que nós não vamos conseguir sobreviver espiritualmente sem o Espírito do Senhor. E estudar as Escrituras todos os dias nos traz esse Espírito. Outro conselho que eu gostaria de dar aos membros: nunca se afastar do caminho dos convênios. Esse é o caminho que nos levará à presença de Deus. Vamos imaginar uma pessoa que fez os convênios com o Senhor e se afastou do Senhor e seguiu sua vida com seu próprio conhecimento. Essa pessoa, depois da morte, ela vai ter uma grande frustração, porque ela vai se dar conta que o caminho que ela estava percorrendo não era o caminho verdadeiro e que esse caminho não vai continuar depois da morte. O caminho fora dos convênios não continua depois da morte. Depois da morte, o que vai continuar para sempre, para toda a eternidade, é o caminho dos convênios. Portanto, irmãos, para se preparar para a vida depois da morte, para receber as bênçãos nesta vida, nós temos que permanecer no caminho dos convênios. Nunca tomar a decisão, por mais difícil que seja, sair deste caminho. E o caminho dos convênios é ter uma boa relação com o nosso Pai Celestial. Como está a nossa relação com o nosso Pai Celestial? Como está a nossa relação com Cristo? Eu converso com Ele, eu consigo escutar os seus conselhos. Eu aprendi na última conferência que o caminho dos convênios é um caminho de relacionamento com o nosso Pai Celestial e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que eu gostaria de aconselhar, irmãos, é uma coisa que o profeta tem falado também, são a situação dos nossos relacionamentos com as pessoas. A forma como nós nos relacionamos com todas as pessoas realmente importa. Segundo o nosso profeta, realmente importa. E ele tem nos convidado para resolver os conflitos dos nossos corações com outras pessoas, os conflitos que a gente tem com outras pessoas. É hora de perdoar. Ano novo, é hora de perdoar. E como pai, é fácil de entender isso. Nosso Pai Celestial, Ele não quer ver nenhum de seus filhos enojados, chateados. O profeta tem nos convidado também para ser pacificadores. Em nossos relacionamentos, nós temos que fazer uma força para ser pacificador. Irmãos, ninguém vai conseguir ser pacificador sem exercer força espiritual. Quando nós conseguimos exercer essa força espiritual, nós vamos conseguir, em nossas relações com as outras pessoas, ser pacificador. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles são pacificador. As Escrituras nos ensinam, irmãos, que quando nós temos um problema, quando nós vamos ao templo, diante do altar do Senhor,
e lembramos que temos algum problema com alguma pessoa, nós devemos deixar a oferta ali, diante do altar, e ir e reconciliar com os nossos irmãos e somente depois voltar para fazer a oferta ao Senhor. É extremamente importante, irmãos, entrar no templo, não somente digno, não somente cumprindo os mandamentos de Deus, mas ter o nosso coração limpo dos problemas, do rancor, da mágoa, da raiva com outras pessoas. Porque senão as nossas experiências dentro do templo estarão comprometidas. O Salvador também ensinou isso em seu ministério. Ele disse que se nós cumprimentamos somente as pessoas que amamos, somente as pessoas pelas quais nós estamos acostumados a nos relacionar, que galardão teremos se nós não estamos fazendo um esforço para nos relacionar bem com outras pessoas que às vezes é difícil para nós. Mas se a gente fica somente no nosso círculo de amizade, daquelas pessoas que nós amamos, que galardão nós vamos ter se nós não fazemos um esforço para abraçar, cumprimentar, nos relacionar com pessoas que não nos amam? Sempre quando eu encontro uma pessoa que eu sei que não me ama, eu procuro cumprimentar e saludar essa pessoa, primeiro porque eu tenho que amar até mesmo os nossos inimigos. Esse é o conselho do Senhor, é o pedido do Senhor. E eu penso muito nessa pergunta: que galardão eu vou ter se eu fico somente cumprimentando, me relacionando com as pessoas que são do meu círculo de amizade? Não vamos ter galardão, irmãos. Nós temos que ter a força necessária para sobrepujar a raiva, o ódio, deixar o passado para trás e nos relacionar com todos, porque todos são filhos de Deus. Outro conselho que eu gostaria de dar, irmãos, é também um conselho do nosso querido profeta, Presidente Nelson. Ele disse em uma das mensagens, em algumas conferências atrás, que nós temos que abraçar o futuro com os olhos da fé. E a fé é uma coisa que nós não vemos, é uma coisa que nós acreditamos. Então ele nos convida a abraçar alguma coisa que nós ainda não sabemos que existe. É possível, irmãos, abraçar alguma coisa que nós ainda não vemos? Isso é possível através da fé, através da esperança. É possível acreditar em um futuro melhor. E somos nós que construímos esse futuro. Portanto, olhar para o futuro com os olhos da fé, de forma otimista, não pessimista. Olhar para o futuro através da força espiritual que existe dentro de nós. Atuar, tomar as decisões como se fôssemos abençoados, como se as bênçãos estivessem logo ali. Eu sei que isso não é fácil, irmãos. Eu sei que tem pessoas que têm muitas dificuldades para fazer isso. Mas esse é o convite do Senhor através do nosso querido profeta. Abraçar o futuro com os olhos da fé. Gostaria de dar outro conselho aos irmãos para que nós possamos ter o Espírito. Em relação aos líderes da igreja, tem um conselho profético, não me lembro agora de quem é, mas diz assim: se nós não temos nada bom para falar de uma pessoa, não falamos nada, principalmente dos ungidos do Senhor. É um mandamento não falar mal dos ungidos do Senhor, daqueles líderes que portam as chaves do Senhor. Quando nós falamos mal dos líderes, quando nós falamos mal das pessoas que o próprio Salvador chamou através da revelação, nós perdemos o Espírito do Senhor. Se não temos nada bom para falar das pessoas, não falar nada. Outro conselho que eu gostaria de dar aos membros da igreja da Estaca Artigas Quaraí é a importância dos estudos, a importância do conhecimento secular, a importância de estudar, de ter um curso, fazer um curso, ter uma formação, ter um ofício. Nós temos que lembrar que nós estamos indo na direção de um Deus, na direção daquele que sabe
todas as coisas. Mas se eu não estudo, se eu não adquiro conhecimento secular, eu estou indo em outra direção. Como querer ir na direção daquele que sabe todas as coisas e me recusar a estudar, me recusar a fazer a escola, terminar a escola, terminar o ensino fundamental no Brasil, a escola aqui no Uruguai, me recuso a fazer o liceu, me recuso a terminar o segundo grau, o ensino médio no Brasil, a fazer um curso técnico, me recuso a fazer uma universidade, mas quero ir no caminho daquele que sabe todas as coisas. Não tem congruência, não tem muito sentido, irmãos, quando a gente se recusa a adquirir conhecimento secular. E passar um ano sem fazer um curso, passar um ano sem fazer uma formação é um desperdício de tempo. Temos que lembrar que nós estamos indo na direção daquele que sabe todas as coisas, daquele que tem toda a verdade, todo o conhecimento. Então, se eu me recuso a adquirir conhecimento secular, eu não estou indo nessa direção. Portanto, é muito importante o estudo. Tem pessoas hoje de 93 anos começando faculdades de direito, faculdades para ser um advogado, pessoas com mais de 90 anos começando seus estudos. Não importa a idade, o importante é o nosso desejo e começar a aprender. E hoje, irmãos, nós vemos na época onde a facilidade ao conhecimento está ao alcance de todos. E por último, queridos irmãos, as Escrituras nos ensinam que se nós entrarmos no caminho dos convênios e buscar o Espírito Santo pode nos ensinar a verdade de todas as coisas. Com o Espírito Santo vai ser muito mais fácil passar pelo ano de 2024 e ter êxito, sucesso na vida, e poder sentir, receber as bênçãos do Senhor. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma cita da última conferência do presidente Eyring, onde ele nos aconselha uma forma que me toca muito o coração para poder sentir o Espírito do Senhor. Ele diz assim: se quiserem receber a companhia do Espírito Santo, terão que desejá-la pelos motivos certos. Nossos propósitos devem ser os propósitos do Senhor. Se os seus motivos forem muito egoístas, terão dificuldade para ouvir e sentir os sussurros do Espírito Santo. Se os nossos propósitos, os nossos desejos, a nossa vontade está muito longe da vontade do Senhor, nós vamos ter muita dificuldade para sentir o Espírito do Senhor. Esse pensamento me remete para o plano de salvação. Nós temos que lembrar que nós estamos dentro de um plano de salvação. Quando nós nos comportamos como se não estivéssemos dentro deste plano de salvação, desse plano de felicidade que o Senhor criou para nós, os nossos propósitos vão estar longe dos propósitos do Senhor. O Senhor vai estar aqui de um lado e nós vamos estar de outro lado, longe. Portanto, não receberemos a influência do Espírito Santo. Então, nós temos que alinhar os nossos propósitos, os nossos desejos com os desejos do Senhor. E ele continua dizendo o seguinte: o mais importante para mim e para vocês é querer o que o Salvador quer. Nossos motivos precisam ser movidos pelo puro amor de Cristo. Nossas orações precisam ser da seguinte forma: o que eu quero é o que o Senhor quer. Seja feita a tua vontade. Quando nós conseguimos falar, desejar que o que eu quero é o que o Salvador quer, o que o Pai Celestial quer, nós estamos alinhando a nossa vontade com a vontade do Senhor. Dessa forma vai ser mais fácil, irmãos, sentir o Espírito do Senhor. Nós vamos ter o privilégio de fazer sua obra e ao mesmo tempo nós vamos ter o Espírito do Senhor para as nossas vidas, para poder
ter sempre as coisas necessárias nesta terra para viver na mortalidade, ter todas as coisas necessárias para ter segurança, os recursos necessários para pagar as nossas contas, para ter paz e alegria e cumprir o propósito da vida, que é ter gozo. Portanto, irmãos, o meu convite para esse ano de 2004 é que nós possamos alinhar os nossos desejos, os nossos propósitos com os propósitos do Senhor. Feliz 2024! Desejamos que possamos colocar Jesus Cristo como prioridade em nossas vidas.